Bom dia, amada alma. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquela paz que o mundo não pode dar, inunde o seu ser nesta manhã. Sei que talvez você chegue aqui com o coração pesado, com a mente cansada das batalhas da vida. Talvez a noite tenha sido longa e os pensamentos, como um turbilhão, não lhe deram descanso. Quero que saiba que este lugar é um refúgio, um oásis no meio do seu deserto particular. Respire fundo. Sinta a presença de Deus que já está aqui, ao seu redor, dentro de você. Ele é o Deus que te vê, que te ouve, que conhece cada uma das suas dores, cada uma das suas lágrimas. Não estamos aqui por acaso. Estamos aqui porque o Pai, em sua infinita misericórdia, nos atraiu para este momento de comunhão, para este encontro que pode mudar o rumo do seu dia e, quem sabe, o rumo da sua história. Hoje, vamos mergulhar juntos nas profundezas de um salmo que fala à alma ferida, ao coração traído e angustiado. Vamos encontrar no Salmo 55 um espelho para as nossas próprias lutas e, mais importante, um caminho para a libertação e a esperança que só se encontram em Deus. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Assim começa o salmista Davi. E assim começamos nós. Pai amado, neste momento, nos unimos em um só espírito e em uma só voz, não para apresentar palavras vãs ou repetitivas, mas para derramar diante de Ti a sinceridade dos nossos corações. Tu és o Deus que se inclina para ouvir o gemido do aflito. Tu não desprezas um coração quebrantado e contrito. Por isso, te pedimos, escuta-nos. Não desvia o Teu rosto de nós, Senhor. Precisamos sentir o Teu olhar de amor e compaixão pousado sobre as nossas vidas. A angústia por vezes nos faz sentir invisíveis, como se o nosso clamor se perdesse no vazio. Mas a Tua palavra nos garante que Tu estás perto dos que têm o coração quebrantado e salvas os contritos de espírito. Então, com fé, declaramos: estamos na Tua presença, e a nossa oração sobe a Ti como incenso suave. Atende-me e ouve-me. Lamento na minha queixa e faço ruído. Sim, Senhor. Muitas vezes o nosso interior é só ruído, um barulho de preocupações, de medos, de ansiedades que nos consomem. O salmista não teve vergonha de admitir o seu lamento, a sua perturbação. E nós também não teremos. Reconhecemos diante de Ti, Pai, que há momentos em que a nossa alma se agita, em que o nosso espírito geme, o peso das responsabilidades, as incertezas do amanhã, as feridas do passado. Tudo isso gera um tumulto em nosso interior. Parece que a paz é uma miragem distante. Mas hoje, nós escolhemos transformar esse ruído em oração. Cada pensamento ansioso, cada medo que nos assola, nós os entregamos a Ti. Tu és o Deus que acalma a tempestade, que silencia o mar revolto. Pedimos que a Tua paz, que excede todo entendimento, comece a governar os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Que o Teu Espírito Santo venha como uma brisa suave, acalmando a nossa alma e nos lembrando que Tu estás no controle de todas as coisas. A dor que Davi sentia tinha uma origem específica, uma que talvez seja familiar a muitos de nós. Ele diz: por causa da voz do inimigo, por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade, e com furor me odeiam. Quantas vezes, Senhor, nos sentimos alvo de palavras que ferem, de acusações injustas, de olhares de ódio e desprezo. A maldade humana pode ser avassaladora. Ela nos encurrala, tenta nos definir, tenta nos fazer acreditar que somos aquilo que dizem de nós. O inimigo de nossas almas usa pessoas para nos ferir, para semear a dúvida, a amargura e o ressentimento em nossos corações. Mas hoje, nós nos levantamos em fé e declaramos que a nossa identidade não está nas palavras dos homens, mas naquilo que o Senhor diz a nosso respeito. Somos filhos amados, escolhidos, perdoados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma palavra de maldição, nenhuma acusação do inimigo prevalecerá contra nós, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós perdoamos, Senhor, aqueles que nos ofendem, não porque eles mereçam, mas porque nós precisamos ser livres. Liberamos o perdão e entregamos a Ti toda a causa. Tu és o justo juiz, o nosso vingador. A Ti pertence a retribuição. Descansamos na Tua justiça e na Tua fidelidade. Salmo continua a descrever a profundidade da angústia de Davi. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor vieram sobre mim, e horror me cobriu. Ó Senhor, como essa descrição é real para tantos de nós. A dor no coração, aquela pontada que parece física, mas que nasce na alma. Os terrores que nos assaltam, muitas vezes sem aviso, trazendo consigo o medo da morte,
o medo do fracasso, o medo de perder o controle, o temor e o tremor que paralisam, que nos fazem sentir pequenos e impotentes diante das circunstâncias, o horror que nos cobre como um manto escuro, tirando a nossa visão, a nossa esperança. Pai, se há alguém ouvindo esta oração que se sente exatamente assim, coberto por um manto de horror, nós pedimos agora que a tua luz penetre essa escuridão, que a tua presença poderosa dissipe todo medo, toda ansiedade e todo pavor. A tua palavra nos diz que o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação. A quem temeremos? O Senhor é a força da nossa vida. De quem nos recearemos? Ainda que um exército se acampe contra nós, o nosso coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra nós, manteremos a nossa confiança. Nós nos agarramos a essa promessa. Senhor, nós escolhemos confiar em Ti, mesmo quando os nossos sentimentos nos dizem o contrário. Nós declaramos que o medo não tem poder sobre nós, porque não recebemos um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Em seu desespero, o salmista expressa um desejo de fuga. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e permaneceria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Quem de nós nunca sentiu isso, Senhor? O desejo de fugir, de escapar, de encontrar um lugar onde a dor não possa nos alcançar. A vontade de ter asas e voar para longe de tudo e de todos, para um lugar de silêncio e descanso. É um anseio tão humano, tão compreensível, e tu, ó Pai, compreendes esse nosso desejo. Tu não nos julgas por querermos escapar da tempestade, mas tu nos ofereces algo muito melhor do que a fuga. Tu nos ofereces refúgio na própria tempestade. Tu és a nossa rocha, o nosso alto retiro. Podemos nos esconder em Ti. O Teu nome é uma torre forte, para a qual corremos e estamos em segurança. Em vez de nos dar asas para fugir, Tu nos dás a Tua mão para nos sustentar no meio do vendaval. Tu nos ensinas a caminhar sobre as águas da adversidade, com os nossos olhos fixos em Ti. Tu nos mostras que a verdadeira paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio. Então hoje nós renunciamos ao desejo de fuga e escolhemos o caminho do refúgio em Ti. Nós corremos para os Teus braços de amor, sabendo que ali, e somente ali, encontraremos o verdadeiro descanso para as nossas almas. A maior dor de Davi, no entanto, não vinha do inimigo declarado, mas a traição de alguém próximo. Ele revela: pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado? Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Juntos suavemente, e andávamos em companhia na casa de Deus. Senhor, que dor lancinante é a dor da traição. Ser ferido por aquele com quem compartilhamos a vida, os segredos, a fé, aquele que caminhava conosco, que conhecia as nossas fraquezas e os nossos sonhos. A faca que vem de um inimigo dói, mas a que vem de um amigo destrói. Ela quebra a confiança, despedaça o coração e nos deixa com uma sensação de desolação profunda. Muitos que ouvem esta oração carregam as cicatrizes dessa dor. A ferida de um cônjuge infiel, de um amigo que se tornou inimigo, de um irmão que nos abandonou, de um líder espiritual que nos decepcionou. É uma dor que nos faz questionar tudo, que nos tenta fechar o coração para sempre. Pai, para cada coração ferido pela traição, nós pedimos o Teu bálsamo curador. O Teu Espírito Santo é o Consolador. Pedimos que Ele venha agora, aplicando o óleo da Tua cura sobre cada ferida aberta. Ajuda-nos a processar essa dor na Tua. Ajuda-nos a entender que, embora as pessoas falem Tu nunca falhas, embora as pessoas nos abandonem, Tu jamais nos deixarás, nem nos desampararás. Senhor, Tu conheceste a traição na pele. Jesus foi traído por um dos seus, por aquele que comia pão à sua mesa. Ele entende a nossa dor como ninguém. E por causa do que Ele sofreu que podemos encontrar cura e força para perdoar. Dá-nos a graça, Senhor, de liberar o perdão. A graça de entregar a Ti o traidor e a traição. A graça de permitir que Tu restaures a nossa capacidade de confiar, primeiramente em Ti, e depois, com sabedoria, nos outros. Cura-nos, Senhor, da amargura e do ressentimento. Limpa o nosso coração de todo o veneno que a traição deixou. Davi, em sua humanidade e dor, clama por juízo sobre seus inimigos. A morte os assalte, e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas habitações e no seu interior. Este é o grito de uma alma ferida, clamando por justiça. Anestembam. Senhor, em nossa dor, muitas vezes desejamos que a justiça seja feita de forma imediata e visível.
mas tu nos ensinas um caminho mais elevado, o caminho do amor e do perdão. Jesus, na cruz, disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele nos chama a abençoar os que nos amaldiçoam e a orar pelos que nos perseguem. I so now. É fácil, Senhor. É impossível na nossa própria força, mas nós cremos que com o teu poder, tudo é possível. Por isso, em vez de amaldiçoar, nós escolhemos abençoar. Entregamos a ti cada pessoa que nos feriu. Nós não pedimos que a morte os assalte, mas que a tua graça os alcance, que a tua luz brilhe sobre a escuridão dos seus corações. Que eles tenham um encontro contigo, assim como Saulo teve no caminho de Damasco, e que se transformem de perseguidores em propagadores do teu amor. Nós deixamos a justiça nas tuas mãos, pois sabemos que a tua justiça é perfeita e a tua misericórdia se renova a cada manhã. Nós confiamos que tu farás o que é certo, no teu tempo e à tua maneira. E enquanto esperamos, escolhemos caminhar em amor, em perdão e em liberdade. E então, o salmo chega a um ponto de virada, a uma declaração de fé que muda tudo. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. No meio da dor, da angústia, da traição e do medo, Davi faz uma escolha consciente. Ele escolhe invocar a Deus. Ele desvia o seu olhar das circunstâncias e o ficha no único que pode salvá-lo. E essa, amada alma, é a nossa escolha hoje também. Sim, a dor é real. Sofrimento é palpável, mas a nossa fé está firmada em um Deus que é maior do que qualquer problema. Nós invocamos o teu nome, Senhor. Jeová Rafá, o Deus que cura. Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão. Jeová Shalom, o Deus da nossa paz. Jeová Nissi, a nossa bandeira. O Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Nós clamamos a ti e nós cremos na tua promessa. O Senhor nos salvará. A salvação aqui não é apenas a salvação eterna, mas a salvação do medo, da ansiedade, da depressão, da amargura. É o resgate da nossa alegria, da nossa paz, do nosso propósito. Nós cremos que, ao invocarmos o teu nome, o Sil Sei Move, em nosso favor, anjos são enviados para guerrear por nós. Cadeias são quebradas. Portas são abertas. Milagres acontecem. Davi continua, mostrando a sua perseverança na oração, de tarde e de manhã, e ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. A oração não era para ele um ato isolado, mas um estilo de vida. Uma comunicação contínua com o Pai, de tarde ao final do dia de trabalho com as suas lutas e cansaços, de manhã, no início de um novo dia, com as suas incertezas e oportunidades. E ao meio-dia, no auge da jornada, quando as forças começam a fraquejar, ele orava, ele clamava, e ele tinha a certeza de que Deus ouviria a sua voz. Que essa seja a nossa inspiração hoje. Que a oração não seja apenas um evento matinal, mas o respirar da nossa alma ao longo de todo o dia. Que possamos conversar com Deus em todos os momentos, compartilhando com Ele as nossas alegrias e as nossas tristezas, as nossas vitórias e as nossas derrotas. Que possamos desenvolver uma intimidade tão profunda com Ele, que a sua voz se torne mais clara e a sua presença mais real, e que tenhamos a mesma convicção de Davi. Ele ouvirá a nossa voz. A tua oração não é em vão. Cada palavra, cada lágrima, cada suspiro é ouvido e guardado no coração do Pai, e no tempo certo, a resposta virá. A confiança de Davi se torna ainda mais forte. Livrou a minha alma na paz, da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Ele fala da libertação no tempo passado, como se já fosse um fato consumado. Isso é fé, é chamar à existência as coisas que não existem, é agradecer pela vitória, antes mesmo de ver o fim da batalha. Ele encontrou paz no meio da guerra. A guerra ainda estava lá fora, os inimigos ainda eram muitos, mas dentro dele, na sua alma, havia uma paz que vinha do livramento de Deus. E nós, pela fé, recebemos essa mesma paz. A paz que guarda o nosso coração e a nossa mente. A guerra pode estar se travando ao nosso redor, no trabalho, na família, nas finanças, na saúde. As vozes contrárias podem ser muitas, mas nós declaramos: a nossa alma está em paz, porque o nosso Deus já nos livrou. Ele já venceu a guerra na cruz do Calvário, e porque ele venceu, nós somos mais do que vencedores. Nós não lutamos pela vitória, nós lutamos a partir da vitória que já nos foi conquistada por Cristo Jesus. Essa é a nossa posição. Essa é a nossa herança. Se esta oração tem tocado o seu coração, se estas palavras têm trazido um refrigério para a sua alma, eu gostaria de te convidar a fazer parte da nossa comunidade de fé. Inscreva-se aqui no nosso canal, para que possamos continuar caminhando juntos, crescendo na graça
e no conhecimento do nosso Senhor. Deixe o seu curtir para que esta mensagem possa alcançar mais pessoas. E, se o Espírito Santo tocar o seu coração, compartilhe esta oração com alguém que você sabe que está precisando ouvir uma palavra de esperança hoje. Alguém que talvez esteja se sentindo como Davi no início do Salmo 55, angustiado, traído e com vontade de fugir. Boca pode ser um instrumento de Deus para levar paz e consolo a essa vida. Agora, vamos nos preparar para aprofundar ainda mais a nossa entrega. Já reconhecemos as nossas dores, já clamamos ao Senhor e já declaramos a nossa fé na sua salvação e no seu livramento. O ambiente está preparado, o nosso espírito está mais sensível à voz de Deus. É o momento de darmos um passo adiante, um passo de total e completa rendição, onde não apenas falamos dos nossos problemas, mas entregamos o nosso próprio coração nas mãos do oleiro. Prepare-se para a segunda parte desta nossa jornada de oração, onde vamos mergulhar na beleza e na profundidade de entregar verdadeiramente o nosso fardo ao Senhor e descansar na certeza do seu cuidado. Respire fundo mais uma vez e vamos juntos. E aqui estamos, Senhor, neste lugar secreto, neste santuário que a nossa fé construiu. A primeira parte da nossa conversa contigo foi um desabafo, um derramar da nossa alma, um grito por socorro que ecoou o Salmo de Davi. Nós olhamos para fora, para as tempestades, para os inimigos, para os amigos que se tornaram adversários. Mas agora, Pai, Tu nos convidas a olhar para dentro. O Teu Espírito Santo, com uma delicadeza infinita, vira o espelho para a nossa própria alma. E neste momento, a oração muda de tom. O clamor por justiça contra o outro se transforma em um clamor por misericórdia para nós mesmos. Dá lugar ao quebrantamento. O ruído da angústia se acalma, para dar espaço ao sussurro do arrependimento. Chegamos ao coração do Salmo 55, ao convite que é o ponto de virada para toda alma cansada. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Que convite poderoso, Senhor! Tu não nos pedes para sermos fortes, mas para reconhecermos a nossa fraqueza. Tu não nos mandas resolver os nossos problemas, mas nos convidas a entregá-los a Ti. Lança. Este verbo, Pai, implica um ato de vontade, uma decisão consciente de soltar, de abrir mão do controle que nunca tivemos, mas que insistimos em segurar com todas as nossas forças. E é isso que viemos fazer agora. Viemos lançar sobre Ti tudo aquilo que nos pesa, tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos impede de viver a plenitude da Tua presença. Começamos, ó Deus de infinita misericórdia, lançando sobre Ti o fardo pesado dos nossos pecados. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. E nós, Senhor, não queremos mais nos enganar. Diante da Tua santidade, toda a nossa justiça própria se revela como trapo de imundícia. Reconhecemos, Pai, que muitas vezes fomos nós os inimigos. Fomos nós que com palavras ferimos corações. Fomos nós que, com atitudes, semeamos a discórdia. Fomos nós que, com omissões, deixamos de praticar o bem que sabíamos que devíamos fazer. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa arrogância, quando pensamos que éramos melhores do que os outros. Perdoa-nos pela inveja que nos fez cobiçar a vida, as bênçãos e as conquistas do nosso próximo. Perdoa-nos pela amargura que guardamos no coração, remoendo ofensas passadas e nos recusando a liberar o perdão que Tu nos deste de graça. Perdoa-nos pela mentira, pelas meias-verdades, pela falta de integridade. Perdoa-nos pela murmuração e pela queixa, que demonstram a nossa falta de confiança na Tua soberania e no Teu cuidado. Perdoa-nos, Pai, pela nossa incredulidade, por duvidarmos das Tuas promessas e por agirmos como se Tu não fosses poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Senhor, cria em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito reto. Não nos lances fora da Tua presença, e não retires de nós o Teu Santo Espírito. Restitui-nos a alegria da Tua salvação e sustenta-nos com um espírito voluntário. Nós confessamos os nossos pecados e nos agarramos à Tua promessa fiel e justa de nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Recebemos o Teu perdão, não como algo que merecemos, mas como um presente imerecido, comprado pelo sangue precioso de Jesus. Agora, Senhor, com o coração mais leve pelo Teu perdão, nós lançamos sobre Ti o fardo esmagador dos nossos medos. O salmista falou de temor e tremor e de horror que o cobriam. E nós conhecemos bem esses sentimentos. Lankamosabra, o medo do futuro, a ansiedade paralisante que tenta nos roubar a paz e a alegria do presente, pintando cenários catastróficos que talvez nunca aconteçam.
Entregamos a Ti o medo da escassez, a preocupação com o pão de cada dia, com as contas a pagar, com a instabilidade financeira. Lembra-nos, Pai, que Tu és o nosso pastor, e nada nos faltará. Lembra-nos dos lírios do campo e das aves do céu, que não trabalham nem ajuntam em celeiros, e, no entanto, Tu os vestes e alimentas com glória. Quanto mais não farás por nós, filhos de pequena fé? Entregamos a Ti o medo da doença, o pavor de um diagnóstico ruim, a angústia de ver um ente querido sofrer. Nós declaramos que Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura todas as nossas enfermidades. Declaramos que pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. Lançamos sobre Ti o medo da solidão, o sentimento de abandono, a dor de não se sentir amado ou pertencente. Lembra-nos, Senhor, da Tua promessa: não te deixarei, nem te desampararei. Que a certeza da Tua companhia constante preencha todo vazio em nossa alma. Entregamos a Ti o medo da morte, o terror do desconhecido. Mas nós, que cremos em Cristo, sabemos que a morte não é o fim, mas a passagem para a vida eterna contigo. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós não tememos a morte, porque o nosso Redentor vive, e por ele, nós também viveremos. Lançamos todo o nosso medo aos Teus pés, Senhor, porque a Tua palavra nos garante que no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo o temor. Inunda-nos com o Teu perfeito amor, até que não haja mais espaço para o medo em nossos corações. Pai amado, com a mesma fé, nós lançamos sobre Ti o fardo das nossas limitações e da nossa insuficiência. O mundo exige de nós uma performance constante, uma força que não temos, uma perfeição inalcançável. E nós nos cansamos, Senhor. Cansamo-nos de tentar ser autossuficientes. Cansamo-nos de usar máscaras para esconder as nossas fraquezas. Cansamo-nos de carregar o peso de ter que dar conta de tudo. Hoje, nós abraçamos a nossa fraqueza, porque entendemos que é nela que o Teu poder se aperfeiçoa. Nós nos gloriamos nas nossas fraquezas, para que em nós habite o poder de Cristo. Reconhecemos que sem Ti, nada podemos fazer. Somos como o ramo que, separado da videira, seca e não pode dar fruto. Por isso, nos conectamos a Ti, Jesus, a videira verdadeira. Pedimos que a Tua seiva flua através de nós, nos capacitando, nos fortalecendo, nos habilitando a fazer as obras que Tu preparaste para nós. Entregamos a Ti a nossa incapacidade de mudar a nós mesmos. Tantas vezes tentamos, com a nossa própria força, vencer um hábito pecaminoso, mudar um traço de caráter, controlar a nossa língua, e falhamos, miseravelmente. Reconhecemos que a verdadeira transformação é obra do Teu Espírito. Por isso, clamamos: rende vós, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo opere em nós tanto o querer quanto o efetuar, segundo a Tua boa vontade. Entregamos a Ti a nossa incapacidade de mudar os outros, a nossa frustração com o cônjuge, com os filhos, com os pais, com os colegas de trabalho. Lançamos sobre Ti a ansiedade de querer controlar a vida e as decisões daqueles que amamos. Ensina-nos a orar por eles, a amá-los incondicionalmente e a confiar que a Tua obra na vida deles é perfeita, mesmo que não a compreendamos. Nós descansamos na certeza de que Tu és o oleiro, e nós, e todos ao nosso redor, somos o barro. Molda-nos, Senhor, conforme o Teu querer. E agora, neste momento de profunda entrega e sinceridade, talvez você sinta o desejo de nomear o seu próprio fardo. Aquela dor específica, aquela preocupação que tira o seu sono, aquele pecado com o qual você luta em segredo. Quero te convidar, de forma muito especial, a fazer deste momento um ato profético. Use os comentários abaixo como um altar. Ali o seu pedido de oração, não precisa dar detalhes, se não se sentir à vontade. Deus conhece o seu coração. Você pode escrever: lanço sobre Ti a minha causa na justiça. Lanço sobre Ti a saúde do meu filho. Lanço sobre Ti o meu casamento. Lanço sobre Ti a minha vida financeira. Lanço sobre Ti a minha luta contra a depressão. Você estará materializando o seu ato de fé, o seu lançar, e saiba que nós, como comunidade, estaremos lendo e orando uns pelos outros. A Bíblia nos ensina a levar as cargas uns dos outros, e assim cumprir a lei de Cristo. E você permaneça conosco até o final desta oração, pois a entrega é apenas o começo. Depois que lançamos o fardo, precisamos aprender a receber o sustento e a paz que Ele promete. Não saia agora. O melhor ainda está por vir. Senhor, nós olhamos para este altar virtual, para cada pedido que foi escrito,
e para cada clamor silencioso que só tu podes ouvir. E nós, como um só corpo, intercedemos por cada vida, por cada família, por cada necessidade. Nós concordamos em oração que todo fardo que foi lançado sobre ti, olhe e permanecerá. Nós repreendemos o inimigo que tenta nos fazer pegar de volta as preocupações que já entregamos. Nós declaramos a tua promessa: Ele te susterá. Nós cremos no teu sustento, Pai. Creio que tu nos sustentarás emocionalmente, nos dando a paz que excede todo entendimento. Creio que tu nos sustentarás fisicamente, nos dando força, saúde e vigor. Creio que tu nos sustentarás financeiramente, abrindo as portas da provisão de maneiras que nem imaginamos. Creio que tu nos sustentarás espiritualmente, nos mantendo firmes na fé, inabaláveis na esperança e constantes no amor. A promessa continua: não permitirá jamais que o justo seja abalado. Nós não somos justos por nossos próprios méritos, mas fomos justificados pelo sangue de Jesus, e por causa dessa justiça que nos foi imputada, nós nos apegamos a essa promessa com toda a nossa força. O chão pode tremer, os ventos podem soprar, as tempestades podem se levantar, mas nós não seremos abalados, porque a nossa casa está firmada na rocha, que é Cristo. A nossa vida não está construída sobre a areia movediça das circunstâncias, mas sobre o fundamento sólido e eterno da tua palavra e do teu caráter imutável. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Assim, com um coração esvaziado de nós mesmos e dos nossos fardos, nós nos aquietamos na tua presença. O clamor agora se torna adoração. A entrega se torna confiança. O quebrantamento abre espaço para a cura. Nós sentimos, pelo Espírito, uma mudança na atmosfera. O peso está sendo substituído pela leveza. A angústia está dando lugar a uma esperança serena. Este é o milagre da entrega. É o paradoxo do reino. Quando nos esvaziamos, somos preenchidos. Quando reconhecemos a nossa fraqueza, somos fortalecidos. Quando morremos para nós mesmos, encontramos a verdadeira vida. E é neste ponto, amada alma, que a verdadeira restauração começa. Já limpamos o terreno do nosso coração, através da confissão e da entrega. Agora o solo está pronto para receber a semente da cura, da renovação e do refrigério que vem diretamente do trono de Deus. Prepare o seu espírito para o que está por vir. A terceira e última parte da nossa oração será um mergulho nas águas tranquilas do Espírito Santo, onde a sua presença gentil e poderosa começa a reconstruir o que foi quebrado, a curar o que foi ferido e a restaurar o que foi perdido. Não se apresse em sair deste lugar sagrado. Permaneça em expectativa, pois o Deus de toda a graça está prestes a manifestar o seu poder restaurador sobre a sua vida. Acalme a sua alma, respire a paz que já começa a te envolver, e venha. Vamos juntos receber o toque do Mestre. E agora, aquieta-te, amada alma. Acalme o seu coração. Após o clamor e a entrega, chegamos ao momento mais sagrado da nossa jornada de oração. O momento do toque restaurador de Deus. Você lançou o seu fardo. Você esvaziou o seu coração. Você abriu mão do controle. Agora, neste espaço que foi criado, neste vazio santo, o Espírito de Deus tem liberdade para se mover, para trabalhar, para curar. Sinta sua presença agora mesmo, aí onde você está. Não é uma emoção forçada, não é um arrepio fabricado, é uma paz real. Uma paz que, como diz a palavra, excede todo e qualquer entendimento humano. É a paz que guarda, que protege, que acampa ao redor do seu coração e da sua mente em Cristo Jesus. Permita que esta paz te envolva como um manto quente e seguro. Respire fundo, não o ar comum, mas o próprio sopro de vida, o Ruá, o Espírito do Deus vivo. Ele está aqui, ele está com você. Ele está em você. A promessa de Jesus foi clara: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Este Consolador, o Espírito Santo, não é uma força impessoal, mas uma pessoa divina, e ele está aqui para cumprir a sua missão em sua vida. Ele é o especialista em corações partidos, em almas cansadas e em espíritos abatidos. Pai, aqui estamos nós, ainda imersos na tua doce e poderosa presença. A alma, que chegou aqui em pedaços, foi acolhida. O coração que estava pesado, foi aliviado. O espírito, que se encontrava abatido, foi consolado pelo teu Santo Espírito. Nós recebemos o teu toque, a tua paz
e o início da tua obra de restauração. E por isso, a nossa primeira palavra nesta nova etapa da oração é obrigado. Obrigado, Pai, pela tua fidelidade, que nunca falha. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício que nos deu acesso a este lugar de graça. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu consolo que é real e presente. Mas a fé, amada alma, não é apenas um sentimento de paz, por mais maravilhoso que ele seja. A paz é o ambiente que Deus cria para que a nossa fé possa se levantar e falar. A fé não é uma postura passiva, é uma declaração ativa, é um posicionamento, é olhar para a mesma tempestade que antes nos apavorava, e agora, com os olhos firmes no capitão do nosso barco. Declarar que chegaremos em segurança ao outro lado. Portanto, nesta quarta parte da nossa oração, nós nos levantamos do lugar de consolo e nos posicionamos no lugar de confiança e declaração. Nós vamos, juntos, em um só espírito, proclamar quem o nosso Deus é e o que a nossa fé nele pode fazer, transformando o nosso lamento em um grito de guerra e a nossa fraqueza em uma fortaleza inabalável. Nós começamos por declarar a tua soberania, ó Deus Altíssimo. Tu és El Elyon, o Deus que está acima de todos os tronos, dominações e poderes. A traição que nos feriu, a crise que nos assola, a enfermidade que nos aflige, nada disso pegou o Senhor de surpresa. Antes que o mundo fosse formado, tu já conhecias este dia, esta lágrima, esta luta. Tu não és um Deus distante que assiste ao caos do mundo de longe. Tu estás no controle. Tu és o Deus que disse a Jó, do meio da tempestade, onde você estava, quando lancei os alicerces da terra? Reconhecemos, Senhor, a nossa pequenez e a tua grandeza infinita. As nações são como uma gota num balde diante de ti. O que são os nossos problemas, então, diante do teu poder ilimitado? Nós declaramos que tu és soberano sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre as nossas finanças, sobre a nossa saúde e sobre o nosso futuro. Nenhum plano teu pode ser frustrado. O que o inimigo planejou para o nosso mal, nós declaramos com fé, crendo na tua palavra em Gênesis 5:0-20, que tu transformarás em bem para cumprir os teus propósitos e salvar muitas vidas. Nós descansamos não na ausência de problemas, mas na certeza da tua soberania sobre todos eles. Nós declaramos a tua fidelidade, Senhor. Tu és Jeová, o Eu Sou, o Deus que não muda. A tua palavra em Malaquias 3:6 diz: Eu, o Senhor, não mudo. As pessoas podem mudar ou os amigos podem nos abandonar. As promessas humanas podem ser quebradas, como Davi sentiu tão dolorosamente. Mas tu, Senhor, permaneces fiel. A tua aliança de amor para conosco não tem cláusula de rescisão. A tua misericórdia não tem data de validade. Ela se renova a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Nós nos agarramos a essa verdade, como uma âncora para nossa alma. Se tu prometeste, tu és fiel para cumprir. Se tu disseste que nunca nos deixarias nem nos desampararias, nós cremos que mesmo quando nos sentimos sozinhos, tu estás presente. Se tu disseste que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, nós cremos que até mesmo esta dor, esta luta, está sendo usada por ti para forjar em nós um caráter mais forte, uma fé mais pura e um testemunho mais poderoso. Nós declaramos que a tua fidelidade é o nosso escudo e o nosso baluarte. Não seremos movidos pelas circunstâncias instáveis, porque estamos firmados na rocha do teu caráter imutável. Com base na tua soberania e na tua fidelidade, nós declaramos o poder da oração. Foi com uma oração que começamos esta jornada, um clamor sincero como o de Davi. Dá ouvidos a Deus, a minha oração, e olha onde chegamos. A oração nos tirou do poço da angústia, nos guiou pelo caminho da entrega, nos abriu a porta para o consolo do Espírito Santo, e agora nos coloca de pé, em fé. A oração é a chave que abre os tesouros do céu. A oração é a arma que derrota os exércitos do inferno. A oração é a linha direta de comunicação com o Criador do Universo. A palavra nos garante em Tiago 5:16 que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, e nós, justificados pelo sangue de Cristo, nos apropriamos dessa promessa. A nossa oração move o coração de Deus. A nossa oração libera anjos para batalhar em nosso favor. A nossa oração muda atmosferas, quebra cadeias, abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que ninguém pode abrir. Nós renunciamos a uma vida de oração fraca e esporádica. Nós nos comprometemos a ser um povo que ora sem cessar, que vigia e ora, que encontra na oração não apenas um último recurso, mas a nossa primeira e mais poderosa estratégia para todas as situações da vida. A nossa confiança não está na eloquência das nossas palavras, mas no poder daquele que as ouve, e porque cremos,
na tua soberania, na tua fidelidade e no poder da oração, nós hoje declaramos a nossa confiança inabalável em ti. O Salmo 125 afirma: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Essa promessa para você, amada alma. Declare isso com seus lábios agora mesmo. Eu confio no Senhor. Eu sou como o monte Sião. Eu não serei abalado. Eu permanecerei para sempre. O inimigo pode soprar ventos de dúvida, pode enviar enchentes de adversidade, pode tentar causar terremotos de medo, mas a nossa fundação está na rocha eterna. Nós não seremos abalados. A promessa do Salmo 55, que nos guiou até aqui, é selada com essa certeza: não permitirá jamais que o justo seja abalado. Nós não seremos destruídos por esta provação, nós não seremos derrotados por este inimigo, nós não seremos consumidos por esta dor. Pelo contrário, nós seremos aperfeiçoados, confirmados, fortalecidos e estabelecidos por meio dela. Como nos ensina o apóstolo Pedro, nós declaramos como o profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A nossa alegria não depende das circunstâncias. A nossa força vem do Senhor. Portanto, nós declaramos que não seremos confundidos. A palavra de Deus afirma repetidamente em Isaías e nos Salmos: aquele que em ti confia, jamais será envergonhado ou confundido. Isso significa que a nossa esperança não será frustrada, a nossa fé não resultará em decepção. No final desta história, no final desta batalha, nós não olharemos para trás com vergonha, dizendo: eu confiei em Deus em vão. Não, 1000 vezes não! Nós olharemos para trás e diremos: o Senhor é fiel, Ele fez infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Grande é o nosso Deus. Nós nos recusamos a dar ouvidos às mentiras do inimigo que sussurra que Deus nos esqueceu, que este problema não tem solução, que estamos sozinhos. Nós tapamos os nossos ouvidos para a incredulidade e abrimos o nosso coração para a verdade. Nós declaramos que a nossa fé nos levará à vitória. Não uma vitória segundo os padrões do mundo, mas uma vitória espiritual que nos aproxima de Deus, purifica o nosso coração e glorifica o seu nome. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus, e nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a nossa declaração de fé. Se esta jornada de oração tem fortalecido você, se tem te levantado e te colocado de pé sobre a rocha, eu te convido a não parar por aqui. A fé é como um músculo. Quanto mais a exercitamos, mais forte ela se torna. Por isso, quero te fazer um convite especial. Inscreva-se em nosso canal para continuar orando conosco diariamente. Vamos juntos construir uma fortaleza de fé, dia após dia, palavra por palavra, oração por oração, para que estejamos sempre preparados, fortalecidos e prontos para tudo o que Deus tem para nós. Junte-se a esta família de fé, agora, firmados nesta rocha de declaração, com a nossa fé erguida como um estandarte, estamos prontos para avançar. Um exército fortalecido e confiante não fica parado em seu acampamento. Um exército fortalecido avança para o território inimigo. A fé que recebemos e declaramos não é apenas para a nossa própria sobrevivência e defesa. Ela é uma arma poderosa para a conquista e para a libertação de outros. Tendo firmado os nossos próprios pés, estamos agora prontos para estender as mãos e lutar por aqueles que ainda estão cativos, por aqueles que ainda estão no vale da sombra da morte. Prepare o seu coração, pois a nossa oração agora se transformará em um clamor de guerra. Entraremos na próxima fase, um momento de intercessão poderosa e batalha espiritual, onde usaremos a autoridade que nos foi dada em Cristo para quebrar cadeias, derrubar fortalezas e clamar pela salvação e libertação das almas que amamos, e pelo avanço do reino de Deus em nossa nação e no mundo. Vista a sua armadura. A nossa maior batalha começa agora. A poeira da batalha assenta. O clanger das armas espirituais cessa. E o silêncio que se segue não é um silêncio de vazio, mas de reverência e assombro. O brado de guerra que demos, em fé, se calou. E em seu lugar, no mais profundo do nosso espírito, começa a nascer um cântico novo.
um cântico de vitória. A noite escura da alma, a longa vigília de dor e angústia que nos trouxe até aqui, finalmente cede lugar aos primeiros raios de uma nova alvorada. Este é o momento pelo qual cremos. Esta não é mais a hora de pedir, nem de lutar, mas de receber, de celebrar e de profetizar o que já foi consumado por Cristo na cruz e o que foi liberado pela nossa fé nesta jornada de oração. Portanto, prepare o seu coração para a parte final e mais gloriosa da nossa comunhão com Deus. Levante a sua cabeça, enxugue as suas lágrimas, pois chegou o tempo de declarar profeticamente a sua vitória. Pela autoridade que há no nome de Jesus, e com base na palavra de Deus, que não pode mentir, eu declaro profeticamente sobre a sua vida. A guerra acabou e a paz foi restaurada. Aquela angústia que te feria, aquele terror que te cobria, descritos no Salmo 55, não tem mais poder sobre você. Eu declaro que a promessa de Filipenses 4:7 se cumpre agora, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Sinta essa paz, não como uma trégua temporária, mas como um novo estado permanente do seu ser. Uma paz que vigia as portas do seu coração, impedindo a entrada do medo. Uma paz que acalma sua mente, silenciando as vozes da ansiedade. Receive essa paz que o mundo não pode dar, nem tirar. Você está em paz. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida. A bênção chegou. O tempo da escassez, da perda e da frustração chegou ao fim. O Deus que te sustentou no deserto, agora te introduz na terra prometida. Eu proclamo sobre você a verdade de Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Onde havia falta, eu declaro provisão abundante. Onde havia portas fechadas, eu declaro que o Senhor, que tem a chave de Davi, abre portas de oportunidade que ninguém pode fechar. Onde havia doença, eu declaro que a saúde do Senhor brota. Onde havia contendas no lar, eu declaro que a bênção da unidade e do amor floresce. A bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, está sobre você, sobre a sua casa e sobre tudo o que você possui. Abençoado para ser uma bênção. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida. A sua fé foi renovada e agora é inabalável. A dúvida que te paralisava, a incredulidade que te limitava, foram consumidas pelo fogo do Espírito Santo. Você não é mais definido pela dor da traição, mas pela fidelidade do seu Deus. Eu declaro a promessa do Salmo 125:1 sobre a sua vida. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você está firmado na rocha dos séculos. Os ventos podem soprar, as tempestades podem vir, mas você não será abalado. A sua fé não é mais um sentimento frágil, mas uma convicção profunda, um escudo poderoso que te protegerá de agora em diante. Você crê, não porque sente, mas porque Ele disse, e a palavra dele é a sua verdade final. Eu declaro, profeticamente, sobre a sua vida, as cadeias foram permanentemente quebradas. Aquelas correntes de pecado, de vício, de traumas do passado, de palavras de maldição, que foram confrontadas na batalha espiritual, não existem mais. Elas não estão apenas frouxas, elas estão em pedaços, reduzidas a nada pelo poder que há no nome de Jesus. Eu proclamo a liberdade que Cristo te deu, em João 8:36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre da culpa, livre da vergonha, livre do medo. Caminhe na sua liberdade, não olhe para trás, não tente remendar as correntes velhas. A sua vida antiga ficou para trás. Eis que, como diz 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você está vivendo o primeiro dia do seu tudo novo, e com o coração transbordando de gratidão. Nós nos voltamos a Ti, Trindade Santa. Pai, obrigado por ouvir o nosso primeiro gemido, obrigado por nunca ter nos desprezado, mesmo Eminasa. Obrigado pela Tua soberania e pelo Teu plano perfeito. Jesus, Cordeiro de Deus e Leão de Judá, obrigado. Obrigado pelo Teu sangue que nos purificou, pela Tua cruz que nos deu a vitória, pela Tua ressurreição que nos garante a vida. Toda a autoridade que usamos, toda a vitória que declaramos, pertence a Ti. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti para sempre. Espírito Santo, nosso Consolador, nosso Guia, nosso amigo fiel, o que seria de nós sem Ti? Obrigado por ter nos conduzido nesta jornada,
por ter curado as nossas feridas, por ter nos fortalecido em nossa fraqueza e por ter nos enchido de ousadia para lutar e vencer. Nós te amamos, Deus Trino, com todo o nosso coração, alma e entendimento. E agora, amada alma vitoriosa, como um selo sobre tudo o que oramos e recebemos, receba sobre a sua vida a bênção sacerdotal que Deus ordenou a Arão que liberasse sobre o seu povo, a bênção que ecoa através dos séculos, e encontra em você o seu cumprimento hoje. Feche os seus olhos por um instante e apenas receba. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que esta bênção te acompanhe não apenas hoje, mas por todos os dias da sua vida. Que ela seja um escudo ao seu redor, uma luz no seu caminho e uma fonte de paz em seu coração. Você está abençoado. Você está guardado. Você é alvo da misericórdia e do favor de Deus. Se esta jornada de oração, do clamor à vitória, foi a resposta de Deus que o seu coração tanto buscava, se você sentiu o peso sair e a paz de Deus entrar, se você está saindo desta oração diferente de como entrou, eu quero te fazer um último convite. Primeiro, não guarde esta bênção. Esparavoca. Compartilhe esta oração com alguém que precisa desesperadamente encontrar este mesmo caminho da dor para a vitória. Seja um anjo de Deus na vida de alguém hoje. Segundo, se você deseja continuar sendo fortalecido e edificado conosco, inscreva-se em nosso canal e junte-se a esta família que ora. E por último, como um ato profético, como um selo de fé, como o seu grito de vitória pessoal que ecoa nos céus, sele tudo o que foi liberado aqui com a sua fé. Escreva nos comentários a palavra que resume toda a nossa jornada. Amém. Que o seu amém seja a sua concordância com o céu. A sua declaração de que você crê e recebe tudo o que Deus fez aqui hoje, permaneça na vitória que já é sua. E aqui estamos, de pé, não mais como vítimas da nossa dor, mas como soldados do Deus Altíssimo. O nosso choro foi transformado em força. A nossa fraqueza foi preenchida pelo seu poder. A nossa paz se tornou a nossa base de operações. Agora, com a armadura de Deus firmemente vestida, com um capacete da salvação protegendo a nossa mente, com a couraça da justiça guardando o nosso coração, com o escudo da fé em mãos para apagar todos os dardos inflamados do maligno, e com a espada do Espírito que é a palavra de Deus, desembainhada, nós avançamos. A oração agora transcende as nossas necessidades pessoais. Ela se torna uma arma de guerra, em favor de outros. Nós não lutamos contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. E nós não lutamos a partir de uma posição de medo ou incerteza, mas a partir de uma posição de vitória, assentados com Cristo nas regiões celestiais, muito acima de todo o poder e autoridade do inimigo. Portanto, em nome de Jesus Cristo, que nos deu autoridade sobre toda a força do mal, nós iniciamos agora um tempo de intercessão e batalha espiritual. Nós nos levantamos como um exército, em um só espírito e uma só voz, e nos posicionamos na brecha. Como Ezequiel, ouvimos o chamado de Deus que procurou entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante ele por esta terra. E nós respondemos: Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos. Nós nos colocamos na brecha por nossas famílias, por nossos amigos, por nossa cidade, por nossa nação. E a primeira fortaleza que atacamos com as nossas armas espirituais, que são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, é a fortaleza do medo e da opressão mental. Em nome de Jesus nós nos levantamos contra todo espírito de medo, de pânico, de ansiedade, de depressão, que tem mantido cativas as mentes de tantos. Nós usamos a autoridade que Jesus nos deu em Lucas 10:19 e declaramos que todo medo é uma mentira do inferno, pois a palavra nos garante em 2 Timóteo 1:7 que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, nós ordenamos agora que todo espírito de medo se retire das nossas vidas, das vidas dos nossos familiares e daqueles por quem oramos. Nós quebramos o poder da ansiedade crônica. Nós declaramos que a paz de Deus e todo entendimento inunda as mentes e os corações agora mesmo. Onde há pensamentos de morte, nós liberamos pensamentos de vida e de futuro. Onde há confusão mental, nós liberamos a mente de Cristo, que é sã e clara. Nós avançamos agora contra as feridas da alma, os traumas que paralisam e as memórias que acorrentam as pessoas ao passado. Lembramo-nos da dor da traição do Salmo 55.
uma dor que gera traumas profundos. E nós declaramos a palavra de cura, do Salmo 147, 3. Ele sara os quebrantados de coração e legaliza as feridas. Em nome de Jesus, nós quebramos o poder de todo trauma de abuso, de rejeição, de abandono e de traição. Nós ordenamos que as correntes da amargura e da falta de perdão, que mantêm esses traumas vivos, sejam quebradas agora. Anice, o bálsamo de Gileade, o óleo de cura do Espírito Santo, sobre cada memória dolorosa, nós declaramos que o poder redentor do sangue de Jesus reescreve as histórias. As feridas que antes eram fontes de dor, se tornarão fontes de testemunho e autoridade. Nós declaramos que, em vez de vergonha, haverá dupla honra. Em vez de humilhação, haverá alegria na herança. A alegria do Senhor é a força do seu povo, e nós liberamos essa alegria que cura, que restaura e que liberta a alma de toda prisão do passado. Com essa mesma autoridade, nós marchamos em direção aos lares e família. O inimigo tem se levantado com fúria contra a instituição da família, semeando divórcio, contendas, rebelião e frieza. Mas nós nos levantamos, como guardiões dos nossos lares, e declaramos com a convicção, de Josué 2, 4 e 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós declaramos que os nossos lares são território santo, pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós quebramos toda maldição de divórcio e de destruição familiar, que possa ter sido passada através das gerações, nós repreendemos todo espírito de contenda, de ciúmes e de violência que tenta destruir os casamentos. Nós liberamos sobre os casais um espírito de amor, de perdão, de honra e de unidade. Nós nos levantamos contra o espírito de rebelião e de desobediência nos filhos, e liberamos sobre eles um coração ensinável, um espírito de sabedoria e o temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria. Nós declaramos que os nossos filhos são herança do Senhor, e como flechas nas mãos do guerreiro, eles alcançarão o propósito de Deus para suas vidas. Nós profetizamos a restauração de lares, a reconciliação entre pais e filhos, e a salvação de famílias inteiras, porque a promessa é para nós e para os nossos filhos. Agora nós nos posicionamos contra todo ataque do inimigo, na área da nossa saúde e das nossas finanças. Nós sabemos que o ladrão, como Jesus disse em João 10:10, vem somente para roubar, matar e destruir. Mas nós servimos ao Deus que veio para que tenhamos vida, e a tenhamos em abundância. Portanto, em nome de Jesus, nós declaramos a promessa do Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Nós declaramos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e ordenamos que toda doença e enfermidade se curvem ao nome de Jesus. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Nós liberamos a cura divina sobre cada célula, taxido e árguel do nosso corpo. Nós repreendemos o espírito de miséria, de dívida e de escassez. Nós abrimos as janelas dos céus sobre as nossas finanças, crendo na promessa de Malaquias. Nós declaramos que somos a cabeça, e não a cauda. Estamos por cima, e não por baixo. Nós quebramos o ciclo do fracasso, e liberamos um espírito de excelência, de sabedoria e de prosperidade divina, não para o nosso próprio egoísmo, mas para que sejamos uma bênção nas mãos de Deus e para o avanço do seu reino. Nós usamos a espada do Espírito para cortar toda palavra de maldição que já foi lançada contra nós, contra nossas famílias ou nosso ministério. Palavras de você nunca vai conseguir, você não é bom o suficiente, você é um fracasso. Cancelamos o poder dessas palavras com o sangue de Jesus, e em seu lugar, nós liberamos as bênçãos da palavra de Deus. Nós somos filhos amados, somos mais do que vencedores. Somos a geração eleita, o sacerdócio riel, a nação santa, o povo adquirido. Somos chamados das trevas para sua maravilhosa luz. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós substituímos cada mentira do inimigo por uma verdade poderosa da palavra de Deus, e declaramos que a verdade nos liberta. Neste momento de batalha, a nossa oração se torna um memorial diante de Deus. Ele te conhece pelo nome, ele conhece a sua luta específica, e nós, como um exército que ora, queremos lutar com você e por você, nominalmente. Por isso eu te convido a dar um passo de fé. Deixe o seu primeiro nome nos comentários abaixo. Não precisa expor a sua luta, apenas o seu nome. Pfizer isso. Você está dizendo, presente. Inclua-me
neste exército. Lupormem. E nós nos comprometemos a apresentar cada nome que for colocado aqui, diante do altar do Senhor, crendo que há poder quando os irmãos concordam em oração na terra. Seja parte desta corrente de intercessão. O campo de batalha espiritual foi coberto pela nossa oração. As armas da nossa milícia foram usadas com fé. As fortalezas foram abaladas. As correntes começaram a se romper. O brado de guerra ecoou nos céus e no inferno. Agora, a atmosfera começa a mudar. Onde havia a tensão da batalha, começa a surgir a leveza da vitória certa. A fumaça do combate se dissipa, e através dela, nós começamos a avistar a bandeira do nosso rei, Giovanice, hasteada sobre o território conquistado. O som da espada sendo brandida dá lugar ao som das harpas da celebração celestial. A batalha foi travada. A vitória foi garantida na cruz. E hoje, nós apenas tomamos posse dela pela F. Prepare o seu coração, soldado do Cristo. Guarde a sua espada, levante a sua cabeça e encha os seus pulmões. A nossa última parte não será um pedido, nem mesmo uma batalha. Será a nossa declaração profética de vitória, o nosso grito de triunfo que ecoa a celebração que já acontece no céu. Prepare-se para o nosso brado vitorioso.